De volta, amores. Eu quero falar com vocês sobre liberdade nesse bloco da nossa palestra. Tem gente que pensa que liberdade é o direito de ir e vir ou de escolher. Ok, isso é uma expressão da liberdade. Mas liberdade, como conceito filosófico, é algo que vai além do direito de escolha. Observa comigo. Todos nós temos limitações. A gente está dentro de um planeta que boia num universo isolado. Então, se eu quiser sair do planeta, eu tenho que construir uma espaçonave. Né? Isso é muito difícil, demanda tempo, dinheiro, conhecimento. A humanidade se junta para fazer esse tipo de movimento, para ver o quanto nós somos limitados. Ora, nossa alma habita um corpo. O corpo, ele tem limitações, o corpo fica doente, ele envelhece. O corpo não voa, a não ser na imaginação. Mas observa que quando você conhece os limites que você tem, você é livre. Liberdade está mais relacionado ao poder que você tem de se entender, de saber quem você é. E dos limites que você tem. Dos limites que você é capaz de ultrapassar ou não. Conhece-te a ti mesmo é uma obrigação para alcançar a liberdade. A liberdade é saber, inclusive, os caminhos que te trouxeram até aqui. Então, se você está num estado de opressão, na verdade, você está tentando readequar o teu pensamento a situação que você está vivendo. É o que a gente chama de angústia. De alguma maneira você está lutando, percebe? Porque você percebe que o externo não está compatível com o interno. Liberdade é você ter a certeza dos motivos que te levou até o estado em que você se encontra. Então você pode estar prisioneiro num quarto escuro, cerceado dos seus direitos de escolha. Ainda assim, você poderá ser livre se, através de um movimento de reflexão, você entender o que te levou a estar naquela posição. O que te levou para esse estado de prisão. Ser livre é uma atitude, é uma decisão e é principalmente uma forma de aprendizado sobre si mesmo. Profundo isso que eu estou falando, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Ora, a gente vive situações frustrantes todos os dias. Eu costumo dizer que muita gente tem medo da morte e esquece que a morte é um fetiche, a morte é um desejo. Por quê? Estar vivo é se colocar em risco. Estar vivo é morrer todos os dias. Porque a gente se frustra e a gente precisa se transformar, se modificar, ser um novo ser humano a cada existência, a cada necessidade externa que exige algo de nós. O grande barato é, você é capaz de se amar mesmo sendo limitado, mesmo tendo frustrações? Você é capaz de enfrentar a realidade e enfrentar a dor? A melhor maneira de nós vencermos a frustração é nós enfrentarmos ela. A melhor maneira de você não sentir dor é sentir a dor e desensibilizar. Vou dar um exemplo, tá? A galera que joga futebol vai entender o que eu estou falando. Você joga tanto futebol, já machucou tanto o teu pé, que você já não sente tanto as dores como uma outra pessoa que nunca jogou futebol. Se uma outra pessoa machucar o pé, ela talvez sinta mais dor do que você, porque você já acostumou, você já sensibilizou. Não significa que agora você vai pegar um martelo e dar uma martelada no teu pé só porque você já desensibilizou. Não é isso. Você não vai se machucar, mas você já tem experiência da dor. Por quê? Porque você enfrentou, porque você foi capaz, você usou a sua vocação, o seu talento para vencer as etapas que te trariam dor.
O medo da dor é o sentimento que nos paralisa diante dos maiores desafios. E tudo bem em relação a isso. É mais comum do que você pensa. Mas se você está diante de um grande desafio, vale a pena respirar, se conhecer, enfrentar. Não deu certo? Recomeça o processo. Ler um livro é assim também. Quando você abre a primeira página, você está num lugar que você desconhece, um autor que você nunca ouviu falar, usando palavras que às vezes você desconhece. Isso te traz medo, medo do desconhecido, medo da sua própria ignorância. Só que olha que legal, gente. O verdadeiro sábio não é aquele que sabe. Aquele que sabe não precisa aprender mais nada. O verdadeiro sábio é aquele que procura saber. E todo mundo precisa saber alguma coisa. Ninguém sabe tudo. Então, todos que procuram o saber são sábios, mas são ignorantes, porque não conhecem, mas têm o interesse de conhecer. Entendeu mais ou menos? Bom, dito isso, eu vou apresentar para vocês 2 livros que me são muito queridos, tá? Esse aqui, ó, é o Eros e Psique. É uma história muito lindinha e muito engraçada também, porque apesar de ser uma história antiga, da Grécia Antiga, eu peguei e, vamos dizer assim, eu atualizei a história, né, para os adolescentes gostarem. Conta de uma princesa chamada Psique, que era tão linda, que os homens não queriam desposar dela, os homens não queriam amá-la, os homens apenas queriam idolatrá-la. Por quê? Porque tinham medo de frustrá-la. Afrodite, que é a deusa da beleza, se sente com inveja e manda o filho dela, o Eros, deus do amor, jogar um feitiço na Psique e tirar dela a beleza que ela tinha. Só que Eros, ao ver aquela bela princesa, fica apaixonado. Então, Afrodite, ao saber disso, manda a Eros casar Psique com um monstro. Olha que interessante, gente. Existe uma relação de amor entre aquilo que é razão e aquilo que é sentimento. Eros representa o amor, Psique representa a razão. Para haver uma vida condigna, uma vida possível, uma vida de bem-aventuranças, você precisa ter razão e precisa ter amor. Se você só tem a razão, você vive uma vida com um monstro. E esse monstro é você mesmo, né? Se você vive uma vida só de amor, você vive uma vida solitária, porque você nunca vai conhecer a essência do outro, né? Você só vai conhecer aquilo que você quer conhecer e que muitas vezes você projeta no outro. Então a história de Eros e Psique é uma história que traz do simbólico humano uma ideia sobre filosofia, uma ideia sobre a prática do amor real, o amor misturado com a razão. Também tem esse livro aqui, ó, A Maldição de Hera, que são várias histórias da mitologia grega misturadas num único volume. Aproveitar para mostrar para vocês rapidinho o meu escritório, tá? Olha que legal. Aqui é onde eu atendo meus pacientes, atualmente online. Tá bagunçado, vocês não ligam não, né? Aqui tem um sofazinho para descansar, meu teclado que eu adoro tocar. Pronto, voltamos aqui para os livros. Tem esse livro meu aqui também, que esse aqui já é para leitores mais experimentados, tá? O Mistério de Troia. O Mistério de Troia é uma aventura que ultrapassa a linha do espaço e do tempo. Você só vai conseguir entender esse mistério quando você colocar a última peça do grande quebra-cabeça que ele representa. E é um livro muito filosófico. É um livro que fala da essência, que fala da busca de você por si mesmo. Quando a gente lê um livro, galera, a gente nunca está lendo só uma obra de uma outra pessoa. A gente está buscando a gente naquele livro. E sempre existe algum ponto de contato conosco.
Mas é que a gente tem ideias tão fechadas sobre nós mesmos que nem sempre a gente consegue enxergar. Então eu costumo dizer que existem muitas formas de cegueira, tá? E o livro, ele é uma forma de você abrir seus olhos para quem você é de verdade. E esse livro aqui que eu acabei de mostrar para vocês, O Mistério de Troia, ele é carregado nessa filosofia. Porque o personagem, ao ler um livro escrito pelo avô dele, ele vai descobrir um pouco sobre si mesmo. Isso me leva de novo para aquele livro que eu falei no primeiro vídeo, O Mistério das Quatro Estações, que é um mistério de uma caixa de madeira. O Conrado, o Binho é o melhor amigo do Conrado. O Conrado morre por causa do câncer e deixa uma caixa de madeira com segredos sobre a vida. E o Binho vai descobrir muito sobre si mesmo, correndo atrás das pistas que o amigo dele deixa. Como vocês podem ver, a vida ela é uma grande dinâmica de possibilidades. Não existe certo e errado, tá? Quando a gente fala em possibilidades. Mas existe certo e errado naquilo que nós praticamos, naquilo que nos faz bem ou nos faz mal, naquilo que faz bem ou mal ao outro. Agora, tudo, mesmo sendo bom ou sendo mal, é experiência. É uma forma de nós nos colocarmos à disposição da vida e aprendermos com ela. Agora, se não há aprendizado com a vida, aí ela é em vão. Por isso, gente, aproveita sempre tudo, todas as experiências que vocês tiverem ao longo da sua existência, para aprender com os seus atos.